Poucas pessoas têm real dimensão do que é a Reforma Protestante. Papistas, com frequência, se afogam em um ressentimento eterno em relação ao grande movimento de Lutero. Já evangélicos, com muita frequência, expõe a reforma a partir de elementos secundários, como, por exemplo, a corrupção da igreja e a venda de indulgências. A grande verdade é que este movimento é permeado por um combate muito mais profundo. O verdadeiro inimigo da reforma protestante não é o que a maioria das pessoas pensam que é. E eu, neste vídeo, mostrarei, a partir de amplo material bibliográfico, qual foi o verdadeiro inimigo dos reformadores. Eu sou Gabriel Enes e nessas próximas semanas nós abordaremos o tema da reforma protestante, eliminando espantalhos feitos sobre ela e demonstrando qual foi a real relevância da reforma protestante para o século XXI. Fique comigo e até o final desse vídeo você saberá qual foi o combate central da reforma. É simplesmente impossível entender a Reforma Protestante sem compreender a Renascença, um movimento cultural, artístico e filosófico que a precedeu. Pessoas com muita frequência relacionam a Renascença e a Reforma, e neste bloco nós responderemos se elas foram inimigas ou aliadas. Segundo o filósofo, cientista político e historiador Eugen Rosenstock-Huessy, abre aspas, é imensa a contribuição da Itália para a humanidade. Suas glórias foram condensadas em obras-primas de 50 anos, que mantiveram europeus e norte-americanos encantados por outros 400. Desde muito cedo, a Itália se tornou o santo sepulcro para o viajante europeu. O período das revoluções do clero, todavia, deve ser considerado ainda sob outro aspecto. Para o restante da Europa, o Renascimento não foi uma idade de ouro. A vantagem da Itália foi o infortúnio do mundo. O século XV é um período terrível, infeliz, obscuro e cruel. As orgias dos príncipes italianos, Borgia, e o sofrimento geral das nações europeias lançam uma sombra duradoura sobre todos os encantos na arte e na literatura. O século XV foi um tempo de dissolução, de decepção, do reacionarismo mais extremado, um século que oferece, em certos aspectos, a explicação para a nossa situação atual. Foi um tempo prematuro, repleto de problemas prementes e desesperado para solucioná-los. Fecha aspas. Muita gente vê a Renascença como um período de glórias, como um esplendor artístico. Mas Eugen Rosenstock-Huessy, de maneira muito perspicaz, mostra uma outra faceta da Renascença, que é a de um período de dissolução, um período de caos, um período onde toda a Europa sofria. E a única coisa boa que até hoje é apreciada é as artes. Pois, em contrapartida, você tinha uma crise de autoridade na igreja, na sociedade. Você tinha um divórcio da tradição cristã até então estabelecida e um verdadeiro caos por todas as partes da Europa. A causa raiz de todo esse problema foi a cosmovisão que a Renascença trouxe. A Renascença buscou trazer o reavivamento de um mundo antigo. A pergunta que não quer calar é: que momento do mundo antigo a Renascença procurou reviver, trazendo de volta? A resposta é a antiguidade pagã. Os humanistas da Renascença procuravam a todo custo retornar ao passado greco-romano pagão, assim se desassociando de uma tradição cristã. Ainda que muitos humanistas preservassem uma aparência cristã, a filosofia que estava por trás desse movimento chamado Renascença era uma filosofia pagã. A Renascença foi, portanto, a completa antítese do que os reformadores procuraram trazer. Lutero e Calvino se opuseram ao humanismo, estabelecendo a autoridade das escrituras. A Reforma foi um movimento de reação contra a Renascença. Os dois movimentos são completamente antagônicos, pois enquanto a Renascença procurava restaurar a antiguidade pagã, a Reforma procurou manter a continuidade com a tradição cristã, resgatando o agostinianismo, que havia sido obscurecido por outras correntes filosóficas. Olhem o que Eric Van Leeuwen diz acerca da comparação Reforma e Renascença. Enquanto a Renascença procurou difundir uma cosmovisão pagã, resgatando uma concepção que precedia o cristianismo, olha o que a Reforma representou. Abre aspas. A Reforma foi, pelo contrário, uma revolução conservadora. O nascimento dessa não foi em 1517, a data em que Lutero pregou suas 95 teses, mas meia dúzia de anos antes, no inverno de 1510 e 1511, o qual Lutero passou em Roma. Foi lá, na Cidade Eterna, que o frei agostiniano alemão teve seu primeiro contato com a modernidade. Antes disso, ele havia encontrado o humanismo, somente em sua forma literária. Em Roma, ele se deparou cara a cara com a síntese entre cristianismo e antiguidade, onde o conceito medieval do mundo como um círculo com Deus no centro tinha sido substituído pelo conceito de elipse com dois
pontos focais: Deus e o homem. Lutero perdera a paciência com o que Calbart definiu como das Katholische und, não sei pronunciar, me desculpem, católico. Também não conseguia aceitar a doutrina católico-humanista de que tudo verdadeiro, tudo belo, independente de sua origem, deveria ser acolhido e integrado ao baú do tesouro do cristianismo. Para Lutero, a mentalidade e o clima da Renascença era uma traição a Cristo. A nova era, visivelmente aperfeiçoada na Itália, era o renascimento do paganismo. Esta representava o triunfo do racionalismo, o culto à estética e o secularismo, tudo que ele detestava e rejeitava. Fecha aspas. Isso está no artigo O Dilema Ocidental, entre Calvino e Rousseau, cujo link você pode conferir na descrição desse vídeo. Há um grande equívoco da parte tanto de papistas quanto de evangélicos em pensar que o combate central da reforma foi contra a questão das indulgências. Não foi. Lutero, inclusive, pasmem, ele era a favor das indulgências, inclusive quando escreveu suas 95 teses. Ele levou tempo para entender aquilo como uma prática definitivamente maligna. Ele se opôs, isso sim, ao abuso na venda de indulgências. Agora, o que moveu Lutero foi uma ira contra o paganismo, que estava ressurgindo no meio da cristandade. E adjacente a esse paganismo, existiu um secularismo, existiu uma crise política, uma crise social. Toda a Europa padecia por conta da Renascença, contra a qual a Reforma deu resposta. Enquanto a Renascença se apoiou no paganismo, a Reforma se apoiou no cristianismo bíblico. Visto que a Reforma foi um movimento cristão e a Renascença um movimento pagão, qual tipo de cosmovisão a Renascença sustentou? Talvez você já tenha uma ideia de que o paganismo foi a essência da Renascença. No entanto, esse paganismo não entrou de maneira tão descarada no meio da cristandade. Uma outra ideologia, uma outra filosofia ganhou força mediante a Renascença. E é sobre ela que nós falaremos no próximo bloco. A cosmovisão sustentada pela Renascença é o que nós podemos chamar humanismo. O humanismo acredita que o homem tem um valor nele mesmo, independente do seu criador, independente de qualquer instituição alheia a si próprio. O homem possui um valor intrínseco. É preciso ser muito específico aqui. O humanismo que a Renascença defendeu não é como o humanismo moderno, que nós vemos no século XXI, em que as pessoas afirmam a própria autonomia com base em nada. O humanismo da Renascença acreditava numa divinização do homem. O homem podia tornar-se efetivamente divino, se igualando com Deus. A Renascença sustentou um retorno à antiguidade pagã, com o seu ideal de ad fontes. Por essa razão, inúmeros intelectuais ligados à Renascença eram envolvidos com esoterismo. Citarei três: Cornélio Agripa, Pico della Mirandola e Marcílio Vitino. Esses três grandes intelectuais da Renascença eram homens envolvidos com ocultismo, com magia negra. O humanismo da Renascença acreditava que o homem poderia tornar-se divino. Diga-se de passagem, Pico della Mirandola enxergava Cristo como um mago. Ele entendia que Cristo era um grande feiticeiro, por isso fez os seus milagres. Olha que coisa absurda. Um intelectual, uma personalidade respeitada em diversos ciclos, afirmando que nosso Senhor Jesus Cristo era um mago. Isso é algo abominável, uma verdadeira blasfêmia, mas era comum mediante os ares da Renascença. Tais concepções, que soam escandalosas aos ouvidos de um cristão, são perfeitamente compatíveis com o paganismo. O paganismo crê que o homem pode se divinizar. O homem pode se tornar Deus, uma vez que no paganismo não há uma distinção clara entre o Criador e a criatura. A criatura pode ascender à divindade, tornar-se divina. Abraham Kuyper, em sua obra Calvinismo, diz o seguinte acerca do paganismo, abre aspas: o paganismo, que em sua forma mais geral é conhecido pelo fato que supõe, assume e adora a Deus na criatura. Isto aplica-se ao mais baixo animismo, bem como ao mais alto budismo. O paganismo não eleva para a concepção da existência independente de Deus, além e acima da criatura. Fecha aspas. O paganismo não tem uma dimensão de Deus acima da criação. Deus está manifesto na própria criação. Por isso que os pagãos adoram rios, adoram montes, adoram animais, adoram determinados seres humanos, determinadas elites sagradas. Isso é intrínseco ao paganismo, pois no paganismo não existe uma distinção entre criador e criatura. Foi isso que a Renascença procurou restaurar no próprio seio da cristandade. Embora um cristão católico, Erasmo de Roterdã, influenciado por este movimento, defendeu o humanismo pagão. Diga-se de passagem, meu amigo Vitor Barreto fez um vídeo em seu canal
mostrando as incompatibilidades entre o conservadorismo e o verdadeiro cristianismo. E eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição para você conferir. E uma coisa muito interessante é que ele coloca as bases do conservadorismo em Erasmo de Roterdã, que foi o grande inimigo de Lutero. Influenciado por ideias pagãs, Erasmo de Roterdã foi o defensor do cristianismo crítico. Esse cristianismo que procura revisar as escrituras, criticar as escrituras. Este cristianismo que não toma as escrituras como ponto de partida, mas as toma como algo que deve ser avaliado conforme outros critérios. Lutero foi radicalmente diferente de Erasmo. Ele combateu Erasmo. E Jean-Marc Berthaud vai dizer em sua obra O Combate Central da Reforma que o que representou o principal inimigo da Reforma Protestante foi o humanismo, cujo campeão mais notável foi Erasmo de Roterdã. As palavras de Jean-Marc Berthaud, abre aspas, para fazer eco ao título de outra obra, a do historiador Pierre Mesnard, poderíamos dizer que Erasmo, em seu livro De Libero Arbitrio, representa o cristianismo crítico dos séculos modernos. Lutero submete a sua razão à autoridade divina das Sagradas Escrituras. Erasmo procura submeter as Escrituras divinas à autoridade da razão crítica dos homens. Fecha aspas. Onde foi a Reforma sustentou a razão autônoma do homem? A Reforma, pelo contrário, afirmou a depravação total, o entendimento de que nós fomos corrompidos em nossa totalidade pelo pecado, de tal maneira que, de maneira autônoma, nós não conseguimos chegar a Deus. Não é possível, através da sua própria razão, do seu próprio esforço intelectual, chegar à divindade, pois o pecado nos afetou de tal maneira que, quando nós procuramos a divindade através da razão, nós criamos ídolos, nós nos tornamos idólatras, pois, como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Logo, a Reforma foi oposta ao cristianismo crítico, representado por Erasmo, uma vez que afirmou a autoridade das Escrituras. E mais do que isso, uma coisa que os papistas não entendem, ela afirmou a perspicuidade das Escrituras. As Escrituras são claras o suficiente para que uma pessoa a entenda. E a partir daquele conteúdo, da revelação, viva um cristianismo consistente. Isso se dá a partir do Espírito Santo que age em nós, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E a partir do contato do cristão com a Escritura, nós temos a ciência da vontade de Deus a nosso respeito. Isso não exclui a necessidade de mestres, não exclui a necessidade de autoridades eclesiásticas. Um outro erro que os papistas cometem muito, achar que o só da Escritura nega a autoridade da igreja. Ele não só não o nega, como a afirma. A igreja é uma autoridade estabelecida conforme a Escritura. A questão é qual é a autoridade suprema. Lutero, Calvino e os demais reformadores afirmaram que é a Escritura. A Escritura é suficiente, é necessária, é autoritativa, é perspícua. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra autoridade se iguala às Escrituras. Portanto, é totalmente apropriado se referir às Escrituras como Palavra de Deus. E foi a afirmação da Palavra de Deus que permitiu aos reformadores fazerem uma frente ao humanismo e assim restabelecerem a cristandade, permitindo a sua continuidade. A Reforma teve como base o agostinianismo, a teologia, a filosofia oriundas de Santo Agostinho, que é muito apreciado em alguns meios católicos romanos, mas do qual Roma se distanciou naqueles dias. A partir da obra de Agostinho, Lutero, Calvino se opuseram ao humanismo da Renascença, tendo em vista que o próprio Agostinho, nos seus próprios dias, combateu aquilo que viria a ser o humanismo. Hermes Trismegisto, uma figura mitológica muito apreciada pelos humanistas da Renascença, foi tido por Agostinho como um embaixador dos demônios. Hermes Trismegisto, conforme algumas interpretações esotéricas, era o próprio Abraão, o próprio Moisés. Ele é uma figura mítica. E Agostinho negou isso, porque os humanistas eles procuravam manter uma aparência de cristãos enquanto sustentavam crenças abomináveis. Agostinho diz na Sociedade de Deus que Hermes Trismegisto era um embaixador do próprio demônio, do próprio diabo. Com base nisso, os reformadores combateram a Renascença com todas as suas forças e fizeram frente ao humanismo, que até hoje possui seus resquícios na sua forma moderna. Logo, apenas a partir da palavra de Deus, apenas a partir do legado da Reforma, nós podemos fazer uma frente ao humanismo. O próprio iluminismo, que alguns papistas, de maneira muito ingênua, atribuem ao resultado da Reforma, foi uma consequência tardia do Renascimento. Como já falamos, diversas citações de Eric Van Leeuwen, já citado, de Christopher Dawson, do próprio Rushdoony, a Reforma atrasou o humanismo de tal maneira que o iluminismo levou séculos para acontecer. Não fosse a Reforma, o iluminismo teria chegado antes
e com muito mais esplendor. Um esplendor diabólico que nos colocaria em maus lençóis. Mas os reformadores vieram, foram corajosos e afirmaram a autoridade das Escrituras. É tudo o que nós precisamos fazer para, assim, militar a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas palavras de Eugen Rosenstock-Huessy, Lutero salvou o mundo que estava se tornando fascista. Você que me acompanha no Instagram, e fica aqui o convite para você me acompanhar também pela rede do Instagram, onde eu faço um trabalho bastante consistente, interajo bastante com as pessoas, respondendo perguntas, fazendo reels e postagens. Eu fiz esse post dessa frase de Eugen Rosenstock-Huessy. Lutero salvou o mundo que estava se tornando fascista. Como isso se deu? De que maneira Lutero foi um herói para nós protestantes? E aqui eu dou o contexto dessa passagem. Abre aspas. O ano de 1515, quando o Príncipe de Maquiavel foi concluído, marcou o perigo de um mundo que perdeu toda a fé na igreja e que, devido a essa perda total de seriedade, diz cinicamente sim às orgias de qualquer conquistador, ditador ou déspota. O humor era muito semelhante ao temperamento das nações de hoje. Nesta hora decisiva, o sermão de Lutero sobre a liberdade do cristão irrompeu como as trombetas do juízo final. Por que você está vazio? Porque cede à ambição rude e superficial dos tiranos? Por que você se apega à segurança artificial de uma igreja visível? Esta igreja mutilou, aleijou e paralisou sua coragem moral. Você não pode acreditar que o estado de coisas da corte e do governo possa ser tocado pela fé cristã, batizado pela promessa cristã, redimido pelo amor cristão, porque você mantém a igreja e o Estado em dois compartimentos estanques. Você vai aos domingos e dias santos em uma construção de pedra que você chama de igreja, e você se esforça muito para adornar essa igreja com quadros e esculturas. Nos dias de semana você frequenta o palácio ou o mercado visível e lida com os objetos da sua cobiça. E essa duplicação ridícula, dois sistemas de leis, duas ordens visíveis da sociedade, você chama em sua superstição igreja e Estado. O resultado é, claro, a completa degeneração de ambos os corpos políticos. A igreja torna-se um teatro com esplêndidas decorações. O Estado não pode receber nem um fluxo real de poder ou influência de uma igreja que é apenas uma vizinha no espaço, em vez de uma precursora no tempo. Fecha aspas. Uma cristandade apegada à estética, à aparência dos templos, à aparência dos rituais, a aparência dos sacramentos, é uma igreja subserviente à opressão de tiranos. Isso é a igreja de Roma. Nos dias de Lutero, a igreja estava completamente subserviente à ambição de príncipes, de reis e de pessoas dentro da própria igreja comprometidas com a destruição do cristianismo. Quando Lutero afirmou que aquela pompa toda do humanismo, aquela pompa toda da Renascença era mera superficialidade, que a igreja de Cristo é uma igreja muito mais invisível, ele se opôs a essa tirania. E isso permitiu que a cristandade tivesse a sua continuidade. E ela, inclusive, se fortalecesse. A Reforma Protestante foi um movimento contra o paganismo e contra o humanismo. E os resultados dela ainda são perceptíveis em pleno século XXI. Quando nós olhamos para a nossa nação brasileira, ela se encontra numa circunstância muito parecida. A igreja é muito dada àquilo que parece conveniente e, com isso, ela perde a verdadeira dimensão do que é o cristianismo. Ela abandona o verdadeiro cristianismo. O que os reformadores fizeram em resposta a isso? Estabeleceram a autoridade das Escrituras. E a partir da autoridade das Escrituras, nações inteiras foram criadas, como a Holanda, como os próprios Estados Unidos, a Suíça. Como eu fiz há pouco tempo uma live sobre onde a teonomia deu certo com um amigo meu que mora na Holanda, e ele diz que até hoje existem comunidades muito consistentes que vivem de maneira próxima àquela que foi estabelecida séculos atrás, como legado direto da reforma. Logo, isso é plenamente possível. Basta que nós sejamos corajosos e nós afirmemos com todas as forças a autoridade das Escrituras. Você que chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.